Avec l'arrivée au pouvoir du Parti des travailleurs au début des années 2000 au Brésil, les mouvements sociaux ont pu faire entendre leur voix dans la prise de plusieurs décisions politiques. Eu sou o resultado de uma história. C'est dans ce contexte qu'en 2016, la ville de Rio de Janeiro voyait entrer dans son paysage politique une nouvelle voix, celle de la déléguée municipale Marielle Franco, une femme noire, une mère, issue d'une favela, sociologue de formation et membre de la communauté LGBT. Então a gente tem lado, tem classe e tem identificação de gênero, saudar o setorial LGBT, a Indianara e todas as mulheres trans que estão aqui presentes. Le 14 mars 2018, Marielle a été assassinée en compagnie de son chauffeur, un crime politique qui reste encore aujourd'hui irrésolu. Un de ses projets phares, dont nous discuterons aujourd'hui, est celui d'une loi sur la création de centres pédagogiques nocturnes de partage du soin qui permettent aux femmes qui travaillent de soir, donc principalement issues de milieux défavorisés, d'avoir un espace public, sécuritaire et pédagogique où confier leurs enfants. Espaço Coruja, ou Espace Ibu, découle d'une longue trajectoire de lutte portée par les mouvements féministes et le mouvement des travailleurs et travailleuses au Brésil depuis les années 80, qui cherchent à concilier plusieurs droits. D'une part, les droits des femmes comme mères et comme travailleuses d'accéder aux études et au marché du travail, et d'autre part, les droits des enfants à se développer dans des environnements sécuritaires. Pour mieux comprendre les dynamiques politiques qui ont animé cette loi féministe et intersectionnelle, ainsi que sa portée sociale, j'ai rencontré Dr. Amanda Mendonça et Dr. Pamela Passos, deux chercheuses et activistes impliquées dans l'équipe de Marielle Franco, qui ont vu naître Espaço Coruja et qui ont participé, aux côtés de Marielle, à son processus de construction multisectoriel et fortement participatif. Mas acho que tem um período aí interessante para a gente contextualizar, que foi a nossa redemocratização, né? Ali o final da década de 80, quando o Brasil estava saindo, né, de um período longo de ditadura civil-militar, no qual o país esteve por mais de 20 anos. Sabemos apenas que o povo será vitorioso. A reorganização do sindicato, do próprio movimento de mulheres e uma expectativa muito grande na nova Constituição que estava sendo elaborada. Uma Constituição que contou pela primeira vez com a participação popular, a possibilidade de emendas populares, e com uma organização forte das mulheres. Então, houve uma bancada feminina, não uma bancada feminista, mas uma bancada das mulheres, se uniram naquele momento para aprovar elementos fundamentais, aí, direitos para as mulheres. E entre esses estava o debate sobre a creche. E as creches, elas nascem, então, vinculadas não à educação, mas à esfera da assistência social. O que acontece é que, apesar, então, dessa previsão, os municípios eles se omitem na oferta de vagas de creche. E acabar com a fome neste país. A gente tem, inícios dos anos 2000, a chegada no Poder Executivo Federal de forças políticas, aí eu estou falando, por exemplo, especificamente do governo do PT, que vão privilegiar o diálogo com os movimentos sociais. Então, a gente tem uma série de conferências de mulheres, gerando, inclusive, documentos, como o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que vão vir referendando e afirmando a necessidade dessas políticas, por exemplo, de creche, entendidas também como políticas de gênero. Em 2009, a gente teve uma emenda constitucional que alterou essa questão da oferta das vagas e do reconhecimento da creche como uma etapa da educação. E isso começa a alterar esse quadro, porque se ela é parte da educação básica, o Estado é obrigado a oferecer. O Espaço Coruja, primeiro a gente precisa lembrar que ele é uma lei municipal, então ele é somente para a cidade do Rio de Janeiro. Tem um embrião, digamos assim, já na campanha da Marielle em 2016, sim, com os espaços recreativos, com esse reconhecimento da nossa equipe como um todo, de entender que as mulheres elas precisam participar dos espaços políticos para poder dizer do que elas precisam, quais são as suas demandas, e a gente tem que viabilizar essa participação. Então, se você faz reuniões onde crianças não podem participar, você acaba excluindo as mulheres desses espaços. Alô, galera! Estamos terminando aí esse processo eleitoral.
As mulheres trabalhavam durante o dia, as reuniões para organizar a campanha da Marielle quase sempre eram à noite, e essas mulheres tinham que levar as suas crianças, por exemplo, para as reuniões, né? Então, isso começou, acho que, a aparecer ali de uma maneira muito concreta, sabe? Nós estamos aqui tentando fazer política, eleger uma companheira, e nós estamos com essa demanda aqui, porque a gente ou não consegue vir, ou as crianças estão aqui, e de uma maneira, claro, solidária entre as mulheres. Então, quando uma mãe ia falar, a outra ficava com a criança, mas de uma forma que não era organizada e que não dava o suporte necessário, inclusive, para as crianças. Então, durante a campanha, a gente começa a pensar nesses espaços, chamados espaços recreativos, a gente começa a garantir que todas as atividades grandes de campanha tivessem esses espaços. Lá no início, visava garantir um espaço de lúdico, interação, para as crianças ficarem, enquanto seus responsáveis, e aí nesse caso majoritariamente mulheres, pudessem participar das reuniões, que logo como uma das primeiras, né, leis da Marielle, vem para garantir um espaço infantil noturno, né, e aí é importante dizer que não é uma creche, mas um espaço infantil noturno, onde as crianças possam ficar seguras no período da noite, enquanto a sua família trabalha ou estuda. Vim dançando de braços abertos, segunda de carnaval. Só pra ver sambar. Só pra ver sambar. Porque a gente estava falando de um atravessamento de identidades, né? Então você tinha as mulheres, mães, militantes, pesquisadoras, mulheres jovens, mulheres de favela, e tudo isso, mulheres negras principalmente, como tudo isso estava ali entrelaçado. É uma política interseccional, pensando essa conjugação de direitos, esses diferentes setores da sociedade. E que conjugação de direitos é uma parte aí, a espinha dorsal, talvez, da ideia de interseccionalidade, né? Então, uma ideia de que um direito não se sobrepõe ao outro, que as identidades não se sobrepõem, pelo contrário, que elas se conjugam em alguns corpos, né? O mote da campanha era criança com lugar para a família batalhar. Acho que no caso brasileiro e da América do Sul, talvez como um todo, né, essa díade mulheres, crianças, né, remetendo lá desde a questão do aborto, ela sempre é jogada pelo discurso conservador. Ou as mulheres ou as crianças. E o tempo todo a gente falava, é sobre as crianças e sobre as mulheres. E foram muitas vezes que nós explicamos que para mulheres negras pobres, a rede de cuidado, que seriam as suas mães, as suas avós, elas também trabalham, porque elas não têm direito à aposentadoria, porque muitas são faxineiras, são diaristas, trabalham em profissões que não puderam garantir. Então, essa ideia de uma avó que vai estar em casa, cuidando dessas crianças, isso tem classe, isso tem raça. Então, é preciso falar sobre isso também. Quem pode ter rede de cuidados e quem não tem rede de cuidados. Se acabando com uma cerveja na mão, ai, não podia evitar de querer um pouquinho. Não foi fácil, Rose. Não foi fácil. Mas a figura da Marielle, ela foi muito importante para a gente conseguir, às vezes, acalmar os ânimos, às vezes falar, não, vamos escutar um pouquinho mais. Mas ela também organizou, via mandato, várias oficinas e atividades em horários e locais para garantir a participação dessa população que seria beneficiária do Espaço Coruja. Porque é uma coisa que a gente, às vezes, escutou de setores, de certa forma, aliados, né? Que, mas onde está a demanda por esse projeto? E a gente falava, a demanda está nessas pessoas que trabalham até 10 horas da noite e que não têm sequer tempo para preencher um questionário dizendo que elas têm essa demanda. A gente também enfrentou setores muito conservadores que diziam, e aí uma questão de classe, né, que começaram a argumentar que vocês estão propondo que as crianças passem o dia inteiro institucionalizadas, então a criança vai assistir aula ou vai estar na creche de manhã e à noite ela ainda vai ficar lá numa instituição, qual é o espaço que ela, qual o tempo que ela tem para ficar com a família, né? E um conservadorismo sobre, então essa mãe vai deixar a criança lá à noite e vai fazer o quê? Né? Vai se divertir, vai sair, vai para o bar. A existência do espaço infantil noturno, ela tira do setor privado e de um setor, por exemplo, ligado às igrejas, esse lugar de cuidar das crianças. Então, mexer com isso é mexer com alguns interesses. Né? Então, a gente teve muito
muito cuidado na formulação do texto do projeto para assegurar a quantidade de horas que essa criança ia ficar na instituição ao longo do dia, para assegurar que não estava substituindo a escolarização, né? Então, a gente teve muitos debates em torno do texto. Mas eu diria que, apesar das resistências, a gente teve o fundamental apoio, o suporte, a parceria, mais do que apoio, aquelas que seriam as beneficiadas pelo projeto, que eram as mães. Espaço Coruja a donc vu le jour malgré les fortes résistances face à ce projet qui remet en question non seulement le modèle dominant de partage des soins, mais aussi fondamentalement un projet visant à modifier la place des femmes en société, en particulier celle des femmes pauvres, des femmes noires, en augmentant leur capacité d'autonomie et au final leur liberté lorsqu'elles choisissent la maternité. Depois de você, vejo você, não quer tanto de mim. Basta olhar que não seja através. Também não me olha assim. Antes de você, queria tanto ter e aí está. Quem podia dizer que esse samba era bom, mas só pra ver. Espaço Coruja est une loi à visée transformatrice qui cherche à réduire les inégalités de classe, raciales et de genre par la redistribution vers l'État des responsabilités face aux soins des enfants, encore relégués aux mères. Alors que les pères et les hommes restent encore souvent absents des discussions sur les soins des enfants, ce projet reste en soi révolutionnaire puisqu'il se distingue radicalement d'une longue tradition de politique publique d'assistance sociale aux tendances fortement maternalistes implantées en Amérique latine, c'est-à-dire qui visent à préserver ou à renforcer le statut des femmes comme uniques responsables d'un travail non rémunéré de reproduction au sein des familles. Espaço Coruja est donc un projet féministe intersectionnel issu d'un processus participatif, mais dont malheureusement le potentiel transformateur est encore freiné puisque la loi n'existe aujourd'hui que sur papier. Dans un contexte où les idées portées par le mouvement féministe se voient dangereusement menacées par le gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro, de nombreux groupes et mouvements sociaux à Rio de Janeiro auront mis en œuvre une méthodologie participative de construction d'une politique publique. Il s'agit d'un des nombreux legs de Marielle Franco à travers lesquels sa lutte se poursuit. Vamos todas e todos ocupar o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. A pauta progressista, porque nós mulheres, nós negros e nós que estamos hoje mais vulneráveis somos a maioria da população. Vamos junto, eu sou porque nós somos, Marielle 577 e Freixo 50. Vamos, galera! Marielle 577! Marielle 577! E tem uma frase da Conceição Evaristo que é bem famosa e que eu, de alguma forma, talvez finalizaria com ela, né? Que a Conceição Evaristo diz: eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. Então, acho que seguir falando dos projetos da Marielle, seguir falando das ações das mulheres nesse país, ainda que eles tentem nos matar, a gente combina de não morrer.